Olá, meu nome é Renan Sanches, sou aluno de Engenharia Elétrica da FEITEP, estou fazendo a distância e venho apresentar hoje o meu trabalho da PBL, que é a descrição de um circuito contendo resistor e capacitor em corrente alternada. Então, como resumo aqui do nosso trabalho, o objetivo principal dessa PBL foi estudar aí, circuitos elétricos em corrente alternada, utilizando um circuito com resistor, capacitor, uma fonte de tensão oscilante, características dos circuitos alternados, e principalmente descrever as equações que a gente viu em sala virtual, correto? Principalmente como contenção corrente, o que nos possibilitou um aprofundamento da compreensão da eletricidade, aprendizado a respeito da disciplina, também fortalecendo a capacidade para que a gente possa ter um contato um pouco mais prático com o assunto. Então, como introdução principal, o objetivo principal é expandir a nossa compreensão, permitir a prática, a interação com os componentes. Às vezes a gente só tem condição de ver isso de forma teórica. Através de metodologias como essa, a gente consegue construir realmente as equações, construir um circuito através, principalmente, do site do PET Colorado, Então, ele envolve várias práticas. O cenário inicial desse projeto ele envolve análise, interpretação, de fato, do circuito de corrente alternada, beleza? Então, principalmente também a simulação, como eu já disse, que a gente fez através do site aí do PET Colorado, uma ferramenta que nos ajudou aí a sincronizar, principalmente, posteriormente, com as equações que a gente escreveu aqui no trabalho. Correto. Desenvolvimento, então, a gente partiu do pressuposto, então, considerando uma fonte de tensão alternada, no qual seria essa a equação, está descrevendo no trabalho, no corpo do trabalho, especificamente o que cada componente diz, certo? Os demais componentes do circuito também, a gente teve equações que a gente pegou em sala de aula, como tensão do resistor, tensão do capacitor, corrente do circuito. Todos eles foram colocados no trabalho também. Correto. Então, como não foi encontrado nenhuma explicação a respeito da atividade, eu deduzi alguns valores aleatórios, no qual eu considerei a tensão da fonte em 12 volts, a frequência da fonte como 0,25 Hz, resistência de 80 ohms, capacitância de 0,10 farads, e fase da fonte em π sobre 6 radianos, o que equivale a 30 graus. Então, utilizando esses valores para montar o circuito com resistor e capacitor em corrente alternada, as equações para as variáveis do circuito são as seguintes. Então, ficou dessa forma a tensão da fonte, corrente do circuito, no qual a corrente foi possível identificar muito bacana, inclusive no site do PET Colorado ali, os valores de máximo e mínimo da corrente à medida que iam se alternando, Então, aqui a gente atingiu ali com um Azinho, mas é 0,15 amperes, tá? E quando o valor mínimo da corrente também ele caiu para 0,15 amperes. Tensão do resistor, tensão do capacitor, e aqui é o circuito em si, certo? Considerando a fonte de corrente alternada em torno de 12 volts, e utilizando o voltímetro tanto para medir aqui a voltagem, certo? E o amperímetro para poder medir a corrente. O resistor, então, o capacitor, todos descrevendo aí certinho como que de acordo com o site. Considerações, então, só agradecer ao professor pelos ensinos, foi um projeto que a gente precisou de criatividade, perseverança, mas a gente conseguiu superar de fato e trazer um trabalho interessante aí para a disciplina. As nossas referências e muito obrigado.